A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito. Boa tarde, Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Bem-vindos ao programa desta semana, dia 16 de novembro. Hoje vamos falar sobre a governação na Câmara Municipal de Évora e ainda sobre agricultura e produção de alimentos. Mas antes, entramos no período fora da ordem com as notas de abertura. Ricardo Freixal, bem-vindo. Que notas para a abertura do programa desta semana? Luís Matias está a dizer notas, quer dizer, tem direito a mais do que uma. Tem direito a uma. Boa tarde aos assim sendo, só já tem direito a uma. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde ao Luís Matias, ao Luís Bento Anastácio e ao Alberto Magalhães. É inevitável. A Seleção Nacional não ficou de futebol, porque no hóquei estamos a portar-nos bem, atacamos e marcamos golos. Não conseguiu o apuramento. E no handball? No handball o meu Sporting lidera neste momento, ou lidera neste momento. Internacionalmente, estamos a falar da marca Portugal. Ora bem, mas não conseguimos o apuramento direto, e vamos para os playoffs. Eu falo, isto é importante, é relevante do ponto de vista desportivo, mas eu queria tirar daqui algumas ilações. Há muito tempo que eu observo, sou sensível ao fenómeno desportivo e ao futebol também em particular, e todos nós temos um bocadinho de médicos, de loucos e de treinadores de futebol. E há muito tempo que eu não gosto daquela praxis e daquela metodologia do nosso selecionador, que acho que tem vitórias porque, não sei, ocorrem milagres por vezes, ainda bem que ocorreram, mas de facto há coisas que não se explicam. E tiro isto para ilações para a nossa vida. Ou seja, quando nós andamos aqui, como costumamos dizer no Alentejo, a tentar encanar a perna à rã, a tentar empatar, só empatamos e não andamos para a frente. Muitas vezes temos recursos, a nossa Seleção Nacional tem recursos que são geridos de uma forma pouco eficiente e são mal utilizados. E nós também, muitas vezes, enquanto país, temos por vezes recursos que são utilizados de uma forma ineficiente em prol de políticas por vezes partidárias e de agendas pessoais que não beneficiam o país. Portanto, não tanto pela seleção e pelo futebol, mas muito mais pela nossa vida, que não empatemos, que consigamos utilizar com eficiência todos os nossos recursos, que sejamos objetivos e que, sem perdermos o pé, não podemos ir para fora de pé nunca, devemos ser cautelosos, mas que consigamos ser bem estruturados e tentar ganhar sempre, tentar chegar sempre aos nossos objetivos, não dependendo dos outros, mas dependendo apenas de nós, mas de uma forma assertiva e de uma forma ativa. Primeira nota. A segunda nota, muito breve, preocupa-me enquanto cidadão o elevado número de casos de Covid, o elevado número de mortos, o elevado número de hospitalizados e de entrados nos cuidados intensivos. E, portanto, para que as nossas autoridades, de uma vez por todas, ataquem, que não empatem, que ataquem, porque há infelizmente, toda uma experiência adquirida dos tempos idos, que não foram muito longe, e que, portanto, que se trave com medidas devidas esta subida, para que ela não se torne exponencial e para que não prive vidas, não prive saúde de todos nós e não prive a sociedade e a comunidade de viver bem. Muito bem, Ricardo Freixal, obrigado pela nota para a abertura do programa de hoje. Alberto Magalhães, boa tarde, bem-vindo neste período fora da ordem. Acabei de substituir a minha primeira nota por uma nota de resposta aqui ao Ricardo, porque os casos estão a subir, é verdade, mas as mortes não são exageradas. Desculpem lá, mas isto, nós não podemos criar alarmismo neste Para mim as mortes são sempre exageradas. Não, a estatística é a estatística. Eu vou-lhe dar alguns números, por acaso tinha aqui uns números que colhi ontem, números de 2019, portanto antes da pandemia. Causas de morte:
Problemas circulatórios. Sabem quantas pessoas morreram em Portugal em 2019? 33.421. Isto dá uma média de 92 mortes por dia. Tumores malignos, 28.000 e tal. Dá uma média de 78 mortes por dia. Problemas respiratórios, 33 por dia. Doenças infecciosas, mais a SIDA, mais a tuberculose, 5 por dia. Ora, como veem, quer morram 5, quer morram 15, como ontem ou anteontem, morreram de Covid-19, não é nada de espantoso, nem nada que nos deva alarmar, porque em Portugal, como em todo o mundo, morrem pessoas todos os dias. E não é a Covid a maior causa de morte, de certeza absoluta. Bom, mas tem que juntar aos mortos. Mas tem que juntar o que nós sabemos, Ricardo, é que quanto maior a percentagem de população vacinada, menos mortos há. Isso é um dado objetivo confirmado em todo o mundo. Nós somos os campeões da vacinação. Portanto, em princípio, os portugueses são aqueles que vão morrer menos. Isto se a Diretora-Geral de Saúde e mais a Task Force que sobrou depois da saída do Almirante conseguirem organizar-se e organizar a terceira dose para as pessoas que estão em risco, porque há pessoas com menos de 65 anos, com doenças graves e com imunodepressões, etc., que continuam a não ter a terceira dose, e a terceira dose para os maiores de 65 anos também está muito atrasada, muito mais do que devia estar. Este é que deve ser o foco da nossa preocupação, é vacinar, e não confinar, porque fartos de confinamento estamos nós. Alberto Magalhães, quando eu falei em que se tomem medidas, naturalmente que a vacinação estava incluída. Naturalmente. E portanto, eu expressei aqui, de facto, a minha preocupação, que acho que é transversal. Eu sei, mas é que insistir que isto há muitos mortos, não há nada, muitos mortos. Não queria era fazer tem havido 3, 4, 5 mortos por dia, 8 mortos. O que eu não queria era nem que nenhum de nós, ao fim, é que ninguém fizesse parte desse pequeno número de mortes. Isso é que eu não queria. Ouça, Ricardo, por problemas circulatórios morre não, vai, Alberto Magalhães. São 90 e tal por dia. Portanto, não se pode dizer que 10 mortos é muito morto. Mas essa é uma discussão à volta. Peço desculpa de vos interromper, mas essa é uma discussão à volta da Covid-19 que poderemos tratar sobre os assuntos relacionados com isso num outro programa. Hoje temos dois outros assuntos que vamos tratar em agenda e ainda estamos no período fora de ordem. Portanto, Alberto, rapidamente então. Pequenas notas. No fim de semana havia um comício do Bloco de Esquerda. Dizem que agora diz que o Bloco de Esquerda, em tom de anedota, que o Bloco de Esquerda tem mais comentadores na televisão e na rádio do que vereadores nas câmaras municipais. Efetivamente, eu vi um comício do Bloco. Isso é verdade. É claro que é verdade. Vi um comício do Bloco de Esquerda, organizado pela Distrital de Lisboa, do Bloco de Esquerda, num pequeno anfiteatro, com menos de uma centena de militantes e simpatizantes que de vez em quando agitavam as bandeirinhas, como se faz nos comícios, não é? Como os militantes fazem nos comícios, e aquilo pareceu-me um comício virtual para aparecer nas televisões, porque de comício não tinha nada. Um anfiteatro, eu nem sei onde era aquele anfiteatro, mas era um anfiteatrozinho pequenino, não é? Daqueles em escadinha. Quer dizer, uma coisa completamente... A mim deu-me vontade de rir. Lembrei-me logo da boca, o Bloco de Esquerda tem mais comentadores do que vereadores. Pronto. E também queria falar do caso dos diamantes, mas se calhar já vou exagerar. Já vais longo. Bento Anastácio, olá, bem-vindo ao programa de hoje. Que notas para o programa desta semana neste período fora de ordem? Boa tarde, Luís. Boa tarde ao Alberto e ao Ricardo. Eu tinha várias coisas, mas vou ficar só pelas minhas indisposições.
Eu não sei por que cargas d'água, logo que aparecem as luzes ou as obras para luzes de Natal e a popota, começa-me a irritar mais uma quantidade de coisas nesta época natalícia, que aí vem, nunca se sabe bem quando é que começa, mas penso que logo a partir da popota a coisa se está a dar. Ora, nesta altura, era bom que nós também pensássemos naquela coisa que é suposto ser esta quadra, que tem a ver com a família, tem a ver com a solidariedade, tem a ver com as pessoas. Transformaram isto apenas na parte da popota, dos comercial. Do comércio, etc, mas não costumava. E então lembrar-me de gente que neste momento padece e que nasceu no mesmo sítio, ou lá ao pé de quem se celebra o nascimento por esta altura. Eu não posso ver impunemente passarem as imagens do que se passa na Bielorrússia, na Polónia, na Síria, na Eritreia, na Líbia. Daqui a bocado digo metade dos países. E que de uma forma completamente insensível nós nos habituamos a estas desgraças todas. Já ninguém se importa com o que, a não ser que calhe em termos de noticiosos e tal, uma altura qualquer de verão onde não há notícias, porque quando chega a esta altura não se fala nisso, e perdemos e não nos lembramos de como estão a viver neste momento e vão viver as pessoas que nos vêm apanhar as azeitonas. Mas, como era Silly Season, lembramos-nos da rapaziada, que é a mesma, que andava a apanhar os frutos vermelhos no sudoeste alentejano e na costa vicentina. Eventualmente nos túneis. Nos túneis. Não, ali são mesmo estufas. Ora, e depois... de vez em quando nós lembramos destas coisas. E eu, como é uma altura que eu costumo usar para refletir sobre o estado da civilização e sobretudo no Ocidente, onde se regem, é suposto, pelos valores cristãos ocidentais, sejam eles os protestantes, de todas as católicos, etc. Mas, basicamente, nós temos uma civilização judaico-cristã e vou-me esquecer aqui da parte judaica, não pelos judeus enquanto religião, porque eu não confundo a religião judaica com o Estado sionista de Israel, mas no que vem no Novo Testamento, já que somos num país com uma grande maioria de cristãos, se não com uma esmagadora maioria de cristãos, dizer às pessoas que pensem que pelo menos agora, quando vão comprar as prendas para os filhos e para os netos, quando vão fazer alguns gastos, eu não diria excessivos, mas comemorativos, que há muita gente que precisava que nós nos lembrássemos deles, quanto mais não seja uma vez por ano no Natal ou outra coisa qualquer que queiramos chamar. Mas deixar o meu alerta para estas coisas. E mesmo para terminar, para fechar, não esquecer que vamos entrar no pino do inverno e temos milhares de pessoas na fronteira do Paquistão, milhares de pessoas nas fronteiras da Bielorrússia e da Hungria que vão passar fome e frio e chuva, graças a Deus Nosso Senhor. Das notas de abertura neste período fora de ordem do Torto e Direito, entramos na agenda. A CDU vai governar sozinha a Câmara Municipal de Évora depois do Presidente do município ter dado por concluídas as negociações para uma governação estável que terminou sem qualquer acordo.
O autarca disse à Diana FM que PS e PSD não aceitaram a proposta da CDU para uma gestão municipal tripartida. Do lado da coligação do PSD, Henrique Sinsim disse que a criação de condições de governabilidade é uma responsabilidade da CDU. José Calixto, do PS, referiu que a CDU não aceitou governar com o PS e admite a existência de problemas de governabilidade. E no movimento Cuidar de Évora, Flor Bela Fernandes encara com muita naturalidade e responsabilidade a atual situação política no município. Recordo que no início, logo após as eleições, aqui questionámos como é que poderia ser gerida uma Câmara num cenário de variação tão espartilhado, 1-2-2-2-1, e aqui estamos numa situação que se calhar era menos esperada, de ter apenas 2 vereadores executivos que assumem todos os pelouros da autarquia e os restantes, não estando a tempo inteiro, com as responsabilidades óbvias de qualquer outro vereador para a gestão do município. Vamos ter uma governação a 2 com os restantes 5 na oposição, ou poderão existir alguns acordos? Alberto Magalhães, aliás, Ricardo Freixal, é por si que tenho que começo. Que comentário lhe merece esta situação que se vive em Évora? Podia ter começado pelo mais velho, que ainda me chateava. Ora bem, Luís Badia, nós aqui no A Torto e Direito até parece que somos bruxos. Quer dizer, há uns tempos atrás falámos aqui de uma dificuldade, não falámos de uma ingovernabilidade, que ela pode ser governada, agora pode ser bem ou mal governada. E pode ser governada com alguma amplitude de consenso ou apenas governada por uma das forças representantes da população, não é? E isso parece que causou alguma estranheza. Não, pouco mais ou menos e tal, a Câmara não será, eventualmente não será ingovernável, será governável. Bom, e depois, quando o Luís Matias fez o preâmbulo, e muito bem, fez o favor de nos informar de como é que as coisas terão eventualmente acontecido, porque o cidadão normal não tem acesso, pelo menos eu não tive acesso a essas tentativas e essas negociações. O PS teria querido governar apenas com a CDU e reclamando eventualmente alguns dos pelouros ditos importantes, ou seja, há pelouros, eu para mim acho que todos os pelouros, o pelouro dos cemitérios, dos espaços verdes também é importante, porque há uma série de recursos e há uma série de ambiente que está muito dependente, não tanto dos cemitérios, mas dos espaços verdes que deviam existir na cidade e que se calhar não existem, e das zonas arborizadas, mal arborizadas, e que continuam a existir e continuam a proliferar, e portanto há aqui uma tentativa de chamar a si o protagonismo que se sobrepõe àquilo que são as necessidades do concelho e da cidade. O PSD, por sua vez, também, queria governaria com a CDU, se calhar reivindicando também alguns pelouros ditos importantes, mas não queria governar com o PS. Parece-me que isso ia de acordo à vontade da CDU, mas não via como aos olhos, enquanto cidadão ingênuo, puro, não via como aos olhos uma governação tripartida. Ou eventualmente, porque não? Bom, quadripartida em termos de pelouros, de vereadores, não poderia ser, porque só há 4 e há 5, como é que é? Só há 4 vereadores, não é? 7. Existem 7 vereadores. Isso era uma proposta da CDU. Da CDU. 4 o tempo inteiro. Só 4 é que podem assumir posições a tempo inteiro. Mas ouça, porque não quer dizer que os outros não possam ter pelouros. Não possam ter pelouros, exatamente. Mas por que não? Porque não todos aqueles que foram eleitos a ter assento numa governabilidade pluripartidária que manifestasse ou que tivesse a possibilidade de todas as tendências poderem, enfim, participar, e depois as decisões, naturalmente, algumas delas não teriam que ser todas por consenso, algumas seriam, outras não seriam, e se a coisa não funcionasse, há sempre modo de alterar a situação. E, portanto, parece-me que o que há aqui, decididamente, e a CDU defende-se que, nós até oferecemos aqui, mas
mas limitam a oferta. Limitam a oferta e deixam a fatia do bolo sempre, naturalmente, a faca e quase o queijo todo, ou a maior parte do queijo nas suas mãos. E isto é um pouco a democracia do Partido Comunista ao longo dos tempos e que não quer abdicar dela. Porque ainda que tenha o maior número de votantes, e discutíamos isso aqui em off, o método e a forma de eleger deputados e de eleger autarcas é um método de representatividade através dos votos, mas que se transforma depois em mandatos. E portanto, a CDU de facto não tem aqui uma maioria absoluta. E então não via enquanto cidadão... absoluta nem relativa. Nem relativa. Não via enquanto cidadão como aos olhos a Câmara ser governada por todas as forças representantes, porque não? Bem, E depois, em função das necessidades da cidade, em função da necessidade dos seus cidadãos e do Conselho, as decisões seriam tomadas, mas sempre com esse objetivo e com esse foco. Quando logo após as eleições, recordo aqui no A Torto e Direito que falou-se várias vezes da necessidade de haver entendimentos e de coligações. Aliás, o Alberto fez um conjunto em vários programas e em várias crónicas. Não digo otimismo irritante, falaste sobre hesitante. Tantas vezes sobre essa necessidade. Bem, isso não se verifica de uma maneira formal. Poderá existir informalmente, ou seja, realmente existirem 2 vereadores que assumem os pelouros e a gestão da Câmara, com todos os serviços técnicos que têm de naturalmente de colaborar de outra forma, trabalhar de outra forma com a própria com os próprios municípios. E poderá haver um entendimento que não seja óbvio na gestão da autarquia. Como é que isto poderá funcionar sem este entendimento, Alberto? Eu, de facto, lembro-me que depois das eleições nós discutimos aqui isso e eu era o mais otimista, talvez até mesmo irritante, não é? Porque dizia que não havia motivo para... Porque eu ando a pensar nisto há muito tempo. Acho neste problema que nós, a nível autárquico, até menos a nível autárquico que nacional. Os partidos políticos, eu sei que pode ser, se calhar, uma inevitabilidade, mas os partidos políticos em Portugal criaram um espírito de seita que a mim me aborrece cada vez mais. As coisas são feitas, são planeadas, não para o bem das populações, mas para o bem do partido. Eu nisto tenho um discurso muito parecido com o do Rui Rio, que também tem este discurso, se calhar porque também é um pateta como eu. Mas, de facto, as coisas são digeridas e elaboradas nos partidos sempre a pensar o que é que o partido vai ganhar com isto e se fizer aquela manobra o que é que se ganha e o que é que se perde, se aceitar isto o que é que se vai ganhar e o que é que se vai perder. Dificilmente os partidos põem o bem comum em primeiro lugar. Ora, teoricamente, os partidos existem para governar bem, o melhor possível, o país ou a região ou o município ou a freguesia. E, portanto, isto devia estar mais consolidado a possibilidade de se fazerem acordos nas autarquias, sobretudo nas autarquias, devia ser mais fácil do que fazer acordos a nível nacional. Mas em determinados sítios, e aqui em Évora, pelos vistos, é um deles, é muito difícil, quer dizer, vamos lá ver, a CDU propôs um governo tripartido. Não me parece mal, em princípio a proposta até não me parece mal feita. Embora pudesse ser, como diz o Ricardo, quadripartido, porque não meter os 7 vereadores a colaborar com pelouros. Atenção, agora dou um salto para o fim. A solução que está neste momento, que é duas pessoas com os pelouros todos, é absolutamente inacreditável. Temos que ter isto em atenção para percebermos porque é que era importante haver um acordo. Ora, perante esta posição da CDU de oferecer pelouros ao PS e o PSD, quais foram as respostas?
O PS aceitava se o PSD não entrasse, o PSD aceitava se o PS não entrasse. Penso que foi assim. Além disso, o PS pediu praticamente os pelouros mais importantes, ou quase todos os pelouros mais importantes. Eu sei que o dos jardins e dos espaços verdes e cemitérios também é importante, mas há outros que são muito mais influentes na gestão da Câmara, como é óbvio. E portanto, não se conseguiu chegar a um acordo. E eu agora pergunto, se já se demoravam a obter uma licença de construção ou uma licença de alteração de uma moradia ou disto ou daquilo, com vários vereadores, agora só com 2 pessoas a assinar despachos, os prazos vão até onde? Aonde vai chegar o atraso? Isto vai ser uma coisa perfeitamente negativa e, na minha opinião, evitável, que vai acontecer aqui na autarquia eburense. E terminei em 4 minutos. Sim. Exatamente. Ora, Bento Anastácio, e na tua leitura, que análise fazes a este fim de negociações na Câmara de Évora e o facto de realmente já existirem dois vereadores com pelouros executivos e estando os restantes na variação sem esse encargo, digamos assim, essa responsabilidade? Lá vem uma coisa. Para ver se a gente consegue explicar isto de forma que as pessoas entendam. Os pelouros da Câmara Municipal são todos do Presidente. Em termos legais, o Presidente tem todos os pelouros da Câmara Municipal, que depois delega em função do que acha. Ora, o Partido Socialista... Isso é mais ou menos como no Governo da Nação. O Primeiro-Ministro delega nos ministros. Mas o facto de não terem pelouros atribuídos não retira aos vereadores nenhum direito. O poder de voto. Continuam a poder votar, a poder propor, a poder fazer o qual foram. Mas não podem assinar. A assinatura. Não, a assinatura é só há uma assinatura que vincula a Câmara Municipal. É a assinatura do Presidente ou em quem ele delega poderes. Claro. Pronto. Então, e agora vai delegar poderes em quem? Ele, neste momento, delega poderes no vereador Alexandre, portanto, Exatamente. no seu vereador, e depois terá que delegar poderes em chefes de departamento, chefes de divisão, por aí fora. Ora, eu, antes de entrar nas questões políticas, dizer que em minha opinião, humanamente impossível a gestão da Câmara Municipal por 2 pessoas. Então estamos de acordo. Exato. Eu já não ponho isto em termos técnicos ou em termos políticos, eu estou a pôr isto em termos físicos. Há uma coisa que se chama dia, tem 24 horas e é o que é. Ora, gerir uma empresa como a Câmara Municipal daquele tamanho, só a gestão interna é complicada, quanto mais depois ter que tratar de todos os buracos que há no Conselho. O primeiro gacete tapado foi o financeiro, e agora, nesta altura em que poderia haver algumas melhorias na ação do Executivo, é claro que PS e PSD não estão para aí virados. Os acordos com o PSD foram normalmente feitos nas outras legislaturas quando não houve maiorias absolutas, quer por parte da CDU, quer por parte do PS, mas era um PSD que jogava na segunda divisão. Hoje o PSD, face aos resultados que tem na Câmara Municipal, acha, que é a alternativa. Portanto, não joga, joga para ganhar a Câmara e encontrar estas soluções. É claro que nem o PS nem o PSD poderiam dizer, depois de tudo o que disseram na tomada de posse,
Portanto, está algures na net por aí fora, mas eu acho que como exercício pode ser feito pelos éborenses, é ouvir os discursos de posse, quer do PS, quer do PSD, e depois atirarem-se para o chão a rir. Que era toda a gente que ia colaborar, cumprir, etc, etc, e nada feito. Ora, o que o PS quer, ou o que o PS contrapropôs, é uma coisa completamente surrealista. O Presidente de Câmara passava a cortar fitas, a ir a reuniões e pouco mais, e depois o outro vereador da CDU ficaria então com os cemitérios, jardins, e pronto, ficava-se isso por aí. O programa a ser executado pelo Executivo, pelo Executivo Municipal, era o programa do Partido Socialista. Ora, não foi. O Partido Socialista propunha a meias. Não. Um programa misto. Não, ele propunha uma administração mista com o programa deles. Não. O misto. PSD... Programa misto. Foi o que eu... Sim, há coisas que são de todos os programas. Para concluir então, Bento. Desculpem toda a gente. Ter em questão, porque depois há outra segunda volta falaremos sobre isto, ter em questão que mais de 80% das decisões tomadas nas câmaras municipais deste país inteiro, não estou dizendo de Évora, estou a dizer nos 308 municípios, mais de 80% das decisões são tomadas por unanimidade. Eu sei. Ora, o que por si só vê-se que de facto não há grandes problemas. Mas depois os outros 20% são fraturantes. Os que são, e eu vou dar um exemplo da única coisa fraturante que houve por parte do movimento Cuidar do Ego, que consegue ser a única força política, força quer dizer a única pessoa que conseguiu votar contra a reestruturação dos equipamentos desportivos no concelho. Portanto, há uma coisa que a gente já percebeu, que é fraturante, é sobre desporto. Não se pode contar com estás a ser precipitado nessa Não estou. Estás. É a minha opinião. Claro. Mas dizer, e só por aí para se ver que é... Para concluir, Bento, então. Para concluir, dizer que até agora o único voto importante contra o que quer que seja proposto pela Câmara Municipal é por parte da deputada, da vereadora da coligação Rir Nós Cidadãos, que votou contra a reestruturação dos equipamentos desportivos neste concelho. E para já fiquei. Deste entendimento, ou desta falta de entendimento para a gestão da Câmara Municipal de Évora, como é que estará o Conselho dentro de 4 anos, Ricardo Freixal? Oxalá que esteja melhor, mas não é fácil. Não é fácil. Eu retomo aqui um pouco a forma como o Alberto Magalhães expôs a situação. Eu distingo aqui, eu não concordo muito com o Alberto Magalhães, e distingo aqui, embora possa considerar que o Governo Central possa ser formado de uma forma coligada, distingue aqui as coisas entre aquilo que é o poder central e o poder autárquico. E começando pela base, partilho, aliás, expressei também essa opinião, partilho da opinião do Alberto Magalhães, que de facto os partidos são, na maior parte dos casos, quase sem exceção, são seitas, umas mais pequenas, outras maiores. Depois, paralelamente às seitas, há outras organizações paralelas às seitas, não é? Não é só as seitas, não são só os partidos. E portanto, que colocam, de facto, não só as suas agendas partidárias, mas as agendas pessoais daqueles que vão passando pelas esferas de governabilidade dos partidos, porque essa é outra questão. Uma coisa são as agendas partidárias e outras são as agendas pessoais. As pessoas vão passando, as comissões, as conselheiras vão mudando, depois as distritais vão mudando, a malta vai andando por aí acima até chegar ao limite da sua competência, não é? E nós, cidadãos, vamos passando mal com isto ao nível autárquico, ao nível concelhio e também ao nível central.
eventualmente. E esse é que é o grande problema de tudo isto. E, portanto, não sei como é que vai acontecer em Évora, oxalá que tudo acontecesse bem, mas acho muito difícil, e também pela questão de sobrecarga. É evidente que vão aparecer quartos superiores que vão praticamente desempenhar o papel de vereadores. Embora, enfim, não assinem, mas vão ter que desempenhar esse papel, porque não há hipóteses nenhumas de alguém fisicamente e do ponto de vista global poder dar conta de uma série de pelouros em simultâneo. E, portanto, esse é um handicap muito grande para que as coisas daqui a 4 anos possam estar melhores, Luís Matias. Oxalá que estejam, mas acho difícil, porque a conjuntura poderá ser favorável em algum aspecto, porque poderão haver eventualmente recursos que estão à disposição, mas que podem ser mal utilizados e podemos andar aqui a empatar nesta coisa da política. Estão a ver? É quase a mesma coisa, é quase a nossa seleção, é quase o Fernando Santos, ou seja, andamos aqui com recursos possíveis e geri-los mal por ingovernabilidade e por falta de consenso que poderia perfeitamente ser possível, sem ferir, atenção, sem ferir as doutrinas partidárias, sem ferir as opções políticas, porque há princípios que, quanto a mim, são transversais. Ou deviam ser transversais. Eles são transversais, de facto. As pessoas é que não querem que eles sejam transversais e querem chamá-los a si próprios, às vezes de uma forma pouco objetiva e contraproducente. Alberto Magalhães, e na tua visão, como é que poderá estar o Conselho daqui a 4 anos? Será que algum dos objetivos de qualquer programa eleitoral que foi apresentado será atingido? Como é que poderá estar o Conselho face a outros dentro de 4 anos? Não sei, mas é muito difícil, como sabes, prognósticos só no fim do jogo. É a posição mais prudente. Eu queria dizer uma coisa. Eu não queria que as pessoas ficassem com a ideia, e ainda bem que o Ricardo falou nisso, não queria que as pessoas ficassem com a ideia que eu sou que tenho a mesma opinião do Cavaco Silva, que dizia que só havia uma solução para cada problema e, portanto, quem não estivesse de acordo com essa solução era parvo ou maluco ou estava fora da realidade. É óbvio que cada partido tem direito a apresentar soluções diferentes das soluções dos outros partidos para cada problema. O que eu digo é que não deve ser difícil, e sobretudo em situações em que isso é quase uma exigência da realidade, não devia ser difícil as pessoas tentarem harmonizar, sem evitar o conflito de ideias, mas tentarem cooperarem o melhor possível para o bem comum. E esta noção de bem comum é que anda muito desaparecida. Se calhar por culpa do Bento e dos revolucionários, que acham que os países têm duas classes, o proletariado e a burguesia, e há conflito, uma luta de classes. Tem o capital e o trabalho. Exato. Isso. O capital e o trabalho é o proletariado e a burguesia. Sim. Ao fim e ao cabo. O capital. E, portanto, a luta de classes é que esta noção de luta de classes que põe as pessoas dentro de um país em dois exércitos, um contra o outro, o trabalho contra o capital. As pessoas dentro do planeta, não é dentro do país, as pessoas dentro do planeta. Ainda pior. Leva a que seja difícil depois, com muita gente convencida disto, como é que depois se consegue chegar a soluções de cooperação. É difícil. Portanto, eu queria dizer isto, independentemente de cada um ter a sua, a maior parte dos problemas, aliás, como o Bento também dizia, em 80% ou mais das votações nas câmaras municipais, as votações são feitas por unanimidade. Claro que ficam sempre os tais 20% que são geralmente as coisas mais picantes, as coisas mais conflituais, as coisas em que é mais difícil chegar a consensos. Mas o ser difícil não quer dizer que as pessoas não tentem. E logo no princípio de uma variação, começar logo por chegar à conclusão que não há acordo possível de governação, acho lamentável. Reparem nisto, o Francisco Assis disse ontem, o Francisco Assis do PS disse ontem uma coisa muito interessante a favor das teorias de governar ao centro, com o apoio
por exemplo, o PS governar em minoria com o apoio não, no sentido, a viabilização do PSD e vice-versa. A teoria do Rio também. O Francisco Assis disse isto. A vitória dos sociais-democráticos alemães nas últimas eleições demonstra exatamente que, fazendo parte de um governo democrático cristão durante 8 anos, o SPD não desapareceu, não foi prejudicado por essa aliança, que aqui se chamaria de Bloco Central e seria logo demonizada, mas antes pelo contrário, ganhou as eleições e agora vai governar ele o país. Portanto, não me parece que os partidos saiam prejudicados quando se aliam a bem, por exemplo, de uma comunidade como o Conselho de Évora. Bento Anastácio, e será possível, então, que se possa pensar o Conselho e qualquer tipo de decisão a um prazo superior a uma reunião de Câmara? Ou seja, para ir ter aqui esta visão, como é que estaremos daqui a 4 anos? Penso que a visão maior do que pode ter o Presidente de Câmara agora é os 6 meses em que legalmente há impossibilidades de eleição. De haver eleições. Pronto, é a única. Depois disso, é um calhar. É um calhar. Terá que haver. Admito que terão que pode haver, haver eleições antecipadas em Évora? Parece-me que sim. Parece-me que sim. Por uma questão simples. E voltando atrás e à conversa que estavam aqui a ter os meus companheiros de tertúlia, vamos lá ver uma coisa. Os partidos servem para quê? E são feitos para quê? Os partidos servem para ser poder. Foram constituídos para ser poder. E o poder existe e para ser autopreservado. Ou seja, o resto é tudo conversa. Os partidos querem o poder e o poder quer perpetuar-se no poder. Ponto. É assim que isto funciona. Já houve um rapaz ali no final do século XV, ou o que é que foi, que escreveu isso. Portanto, existe isto. Isto é a realidade. Maquiavel. Exatamente. Não é aquela coisa de que os partidos servem para resolver os problemas das populações, blá, 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 é treta. Os partidos servem para ser poder. E depois vale tudo para o manter. O que não deveria ser... Partidos assim. Lato sensu. Não? Os partidos, eu não disse, não é o poder, do poder. A organização. Todo. Não estou a dizer que é este, aquele ou aquele outro, ou estes 3, ou os 3 que estão em causa, é estes 3 e os outros 3 milhões de partidos que existem no mundo. E isto é a triste realidade dos factos. Mas é assim que a coisa funciona. Eu tenho dúvidas que seja, por um lado, humanamente possível os dois... o Presidente e o Vice-Presidente conseguirem aguentar os 4 anos. Isto é um facto. Independentemente... os outros vereadores até podem ir lá todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, votarem tudo a favor. Acaba por não ser possível. A distribuição depois entre os diretores de serviço, etc., etc., há uma questão. É que tem que passa tudo para a mesa do vereador, do Presidente e do Vice-Presidente, neste caso, para quanto mais não seja para escrever, concordo com o parecer que lá está, mas tem que o ler. Ou seja, objetivamente, o trabalho ou assina de cruz, ou assina de cruz, poderá assinar de cruz para 1 ou 2 chefes de departamento, para os outros não. Porque, felizmente, os cargos de chefia não são distribuídos pela malta dos partidos. Há grande parte deles que são por concurso. E depois, ou há confiança política ou não há confiança política. Se não há confiança política, não se deixa assinar, obviamente. Portanto, isto vai tornar-se uma situação ingovernável juntando aqui 2 coisas. Primeira... e já no que se resolverá no muito curto prazo, tem a ver com as questões internas do PSD. Nesta altura, quem quer que seja no PSD não pode, para bem da sua saúde,
fazer qualquer tipo de acordo mais fácil com a CDU e fazer acordos com o PS, que isso implicaria uma quantidade de votos lá nas eleições do partido. Daí, esta questão resolver-se-á a breve trecho. Fica depois outra, que é a capacidade negocial do Presidente da Câmara, que vai ter que andar um pouco sem... Não querendo dizer que os problemas são os mesmos, mas vai ter que ser um bocado o rolha, como a gente chamava para terminar então, Bento, ao Presidente Costa Gomes, quando tinha que andar para cima e para baixo para tentar evitar golpes de Estado e coisas no género. Aqui vai ter que andar ao sabor do vento, coisa que não me parece muito do feitio do Carlos Pinto Sá. Mas prontos, teremos muito tempo a ir falando sobre isto. Há vários cenários possíveis então para o futuro, quiçá depois das eleições legislativas também existe a maior clarividência dentro dos vários partidos e possam tomar decisões diferentes, mas ficaremos para tratar do assunto depois disso. Claro que aqui no A Torto e Direito estamos sempre atentos ao que acontece. E, Ricardo Freixial, o que é que acontece na agricultura, na produção de alimentos e no ambiente que nos quer trazer para os últimos 10 minutos do programa de hoje? Tem de ser breve, porque esticámos um bocadinho nas primeiras partes, nas duas primeiras partes. Vamos seguramente ser mais breves do que o COP26 em Glasgow, não é? Vamos estar a durar muito tempo, vamos ser mais breves seguramente. E tem que ver com esta questão. Só duas notas apenas. Quando eu disse aqui várias vezes que eventualmente este sistema de partidos, de partidocracia, estará eventualmente esgotado, quer dizer, há aqui toda uma série de aspectos e de concretizações e de factos que nos levam a concluir isso. De facto, há aqui qualquer coisa que não está bem neste sistema que tem que ser revisto. Eventualmente, o autor de direito pode ir até ao pedido de uma revisão da Constituição. Porque é que, em vez do acordo, não haverá uma obrigação? Foram eleitos, estão eleitos, têm todos o direito de governar, porque é que não serão todos obrigados a governar em consenso, ou pelo menos em fórum? É uma questão que eu deixo aqui no ar. Naturalmente que o que se prevê é que, passados 6 meses, vamos ter eleições novamente e não sei se haverá um panorama muito diferente deste com o qual estamos confrontados. Bom, estas são as notas que eu tinha. E outra nota, Bento. O capital e o trabalho fazem parte de qualquer sistema económico. Não pode haver economia sem capital e não pode haver economia sem trabalho e vice-versa. E, portanto, o capital e o trabalho são dois aspectos, dois pilares fundamentais da economia. E não tem que ser só por si contrários ou manifestar tendências contrárias no movimento e no efeito gerador da economia. Bom, porquê é que eu trouxe aqui este tema da agricultura, da produção de alimentos, do ambiente? Porque, de facto, sei lá, há mais de uma semana que decorre em Glasgow o COP26. Eu, por acaso, nas minhas competências estive presente no COP22 em Marrakech, e qualquer dia é o COP27 e o COP28, andamos aqui de COP em COP. Eu não quero dizer como a Greta Thunberg que de facto isto é só blá 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 blá, naturalmente que não será só blá blá, mas de facto há aqui preocupações a nível da emissão de gases de efeito de estufa que poderão eventualmente ter efeito nocivo naquilo que são as eventuais alterações climáticas, se é que terão para acontecer ou se estarão a acontecer. Pronto. E aí, inevitavelmente, eu chamo a atenção que dessa emissão de gases de efeito de estufa há setores, como por exemplo a indústria, que emite cerca de 21% dos gases de efeito de estufa, a eletricidade e a produção de calor que emitem 25%, os transportes mais 14%, outros aspectos relacionados com a produção de energia mais 10%, as construções mais 6%, e a agricultura que, para alguma opinião pública, é responsável
e os poderes instituídos, se é responsável por uma participação direta no aquecimento global. São as bufas das vacas. Eventualmente, já lá vamos. Portanto, quando fala em agricultura, fala em senso lato. E, portanto, surgem com frequência na imprensa escrita, na imprensa falada, nas redes sociais, ataques à agricultura, à produção de alimentos, à produção e ao consumo de carne, responsabilizando todas estas atividades por aquilo que são o seu elevado contributo para a emissão de gases de efeito de estufa. Eu queria aqui dizer que há formas, naturalmente, que a agricultura e a floresta são responsáveis pela emissão de 24% da totalidade da emissão dos gases de efeito de estufa, e que a agricultura em si, os aspectos produtivos relacionados com a produção de cereais e com a produção de carne, representam apenas a emissão de cerca de 10%. E depois desses 10% é que há uma parte, como o Alberto Magalhães diz, e muito bem, relacionado com a emissão de metano, com a tal eruptação. Também sai algum por trás, mas sai mais por eruptação o Alberto Magalhães. Ora bem, agora o que é que eu queria aqui desmistificar? Com flatulências. Exatamente. O que é que eu queria aqui dizer? É que a agricultura é responsável, ou tem que ser responsável, pela alimentação de uma população mundial crescente. No que diz respeito à produção de cereais e no que diz respeito à produção de carne também. E vamos ser obrigados, segundo as expectativas que estão mais próximas, seremos obrigados a aumentar quer a produção de carne, quer a produção de cereais, até porque os países emergentes, aqueles que tendem a melhorar a sua condição de vida, vão começar a comer cada vez melhor. E, portanto, esse é um facto, vamos ter que alimentar. E, obrigatoriamente, não é obrigatório que a produção de cereais ou a produção de carne seja responsável pela emissão de gases de efeito de estufa. Não. Pode haver um aumento de produção de cereais, eventualmente com mais intensificação na produtividade, sequestrando carbono. Ou seja, se nós melhorarmos a forma de produzir cereais, nomeadamente o arroz também, porque o arroz é o responsável, a produção de arroz é responsável pela emissão de uma quantidade muito significativa de gases de efeito de estufa, nomeadamente o metano. Se nós melhorarmos a nossa tecnologia, e há formas que possibilitam melhorar a tecnologia de produção destes cereais, não tanto para o arroz ainda, mas muito mais para os outros cereais, que permitem, eventualmente, com o aumento e a sustentabilidade das práticas, o aumento do teor de matéria orgânica e o sequestro de carbono, que se nós conseguirmos em 10 anos aumentar, isto é possível, o teor de matéria orgânica dos solos num por cento, nós conseguimos sequestrar carbono equivalente ao que seria o consumo de cerca de 2.000 litros de gasóleo por hectare e por ano. Portanto, não só para concluir então, Ricardo, temos de terminar para eles poderem ainda não, mas é importante também falar sobre o assunto muito brevemente. Não me corte, faz favor. Tenho de cortar porque o tempo acaba. Nada. Portanto, podemos continuar a produzir, a alimentar pessoas e a ser corretos do ponto de vista ambiental. A metanogênese, ou seja, a produção de metano é inerente à fisiologia dos ruminantes, ou seja, é a forma que os ruminantes têm de expulsar hidrogênio do seu rumen, dos seus departamentos gástricos, e farão tanta metanogênese quanto piora o alimento que eles ingerirem. Se nós investirmos na melhoria da qualidade alimentar, nomeadamente nos sistemas extensivos, mas com erva de qualidade, essa metanogênese reduz-se. E, portanto, o sistema pode ser não só neutro em carbono, como pode ser, eventualmente, muito positivo naquilo que é o sequestro de carbono. Ou seja, podemos continuar a produzir alimentos, cereais, podemos continuar a comer carne sem qualquer tipo de problema do ponto de vista da nossa corresponsabilidade no mau ambiente, porque não só podemos contribuir para alimentar a população mundial,
como podemos contribuir também para a melhoria da qualidade do ar que respiramos. Bem, muito bem. E portanto, podemos... O tema foi lançado pelo Ricardo, mas eu tenho mesmo de interromper, porque senão eles não falam. Para já, porque senão o Alberto e agradeço, mas o tema é extensivo, mas senão o Alberto e o Bento não falam nada. É intensivo. É intensivo. É intensivo. Obrigadinho, Ricardo. O Alberto tem de ter um grande poder de síntese extraordinário Ricardo, e também ao Bento, naturalmente. Dos 10 minutos que o Matias dizia que tinha, o Ricardo gastou só 8. Só 8, de maneira exatamente. que sobra um para mim e outro para o Bento. O que é uma divisão equitativa. Digamos, a mais possível equitativa. Eu proponho ao Luís Matias que prolongue o programa. Alberto, então. Já estamos para lá do tempo habitual. Eu só tenho tempo para dizer duas ou três coisas. Primeiro, concordo com quase tudo, aliás, com tudo o que o Ricardo disse. Não me lembro de nada em que não esteja de acordo. De facto, a demografia e a agricultura são duas coisas que estão muito ligadas e as pessoas às vezes não ligam a esta ligação, mas a verdade, eu agora fui buscar um número. Quando eu entrei quando andava no primeiro ano da universidade, em 1970, a população mundial era de 3.334 milhões. 3.334 milhões. Agora, em 2020, o censo dá-nos 7.900 milhões, quase 8.000 milhões. Portanto, alimentar estas bocas todas é um caso muito sério. A COP26, a tal do blá blá blá, acabou com uma indignação geral contra a Índia e a China por impedirem a eliminação rápida das centrais termoelétricas a carvão. Mas é preciso ver que só estes dois países, a Índia e a China, têm 2.900 milhões de bocas para alimentarem. O que é um problema, não é? Portanto, não podem andar a gastar dinheiro em painéis fotovoltaicos que só trabalham durante o dia e em outras energias alternativas e limpas, dizem que limpas, quando têm 2.900 milhões para alimentar e o carvão sai muito mais barato. É um problema, pode ser que o planeta esteja a acabar, por acaso não me parece, mas há muita gente que acredita nisso e cada vez mais. A publicidade nos últimos anos dos alternativos tem sido intensa e ajudado pelos cientistas do clima que só têm a ganhar com o catastrofismo presente. Para acabar, este fim de semana e ontem, o lindo espetáculo da líder do PAN, a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, ter sido apanhada como empresária agrícola a usar túneis, não estufas, mas túneis, mas o que é certo é que nas suas empresas os mirtilos e as framboesas são embaladas em embalagens de plástico que não são recuperadas, não são de uso múltiplo, são de uso simples, e os mirtilos e as framboesas em grande quantidade não, na sua maior parte são vendidos na Europa. Isto é, a pegada ecológica da porta-voz do PAN não é zero, é bastante diferente de zero. A deputada porta-voz do PAN cai no ridículo de dizer isto, que ao contrário das estufas, o túnel promove a diversidade biológica, porque os coelhos e as toupeiras e as cobras e as aves podem circular livremente pelos túneis, ao passo que uma estufa fechada não é compatível com o aumento da biodiversidade. Ela acha que os túneis dela aumentam a biodiversidade, o que é uma coisa ridícula e estúpida. E, portanto, acho que teve o comercial ser denunciada pela CAP. Embora a CAP também tenha os seus quês. Mas isso falaremos noutra altura. Bento Anastácio, para fecharmos o tema que nos trouxe o Ricardo Freixal. Obrigou-me a ser telegráfico. É assim, em relação à questão do PAN e da CAP,
tão bom é um como o outro. Portanto, eu como ainda não consegui encontrar uma fonte que seja de facto independente, porque eu não acredito piamente no que diz a senhora do PAN e muito menos no que diz o senhor da capa. Portanto, não me preocupo, terei que investigar isso com coisa. Mas agora, voltando ao que disse o Ricardo, é claro que nós temos que dar de comer às pessoas, quer dizer, porque eu vou lembrar o que disse o presidente Lula da Silva quando tomou posse como presidente do Brasil. Dizer que o seu objetivo era que os brasileiros passassem a ter 3 refeições por dia. E acho que é um objetivo minimamente louvável, decente para qualquer governante do mundo. Ora bem, se não, e qualquer pessoa decente acha que ninguém deve passar fome. Ora, para as pessoas não passarem fome, temos que produzir comida. E o resto é treta. É claro que não parece que os métodos super intensivos e não sei que não haja alternativa a isso. Mas há uma coisa que me chateia um bocado nesta malta dos fanáticos do clima, assim uma espécie de fundamentalistas desta coisa. É que a carne é uma chatice. Temos de ser todos veganos. Até o meu cão e o meu gato, na opinião do gato não tenho, o meu cão tinha que passar a ser vegetariano porque a ração não podia ter componentes animais, até porque por causa do gado e da pastagem e do metano, etc. Mas depois querem encher a gente de soja e desmata-se as florestas todas por essa América do Sul acima e enche-se aquilo de soja. Quer dizer, então isso já não é problema. Olha, e dou-te outro exemplo, deixa-me interromper só um bocadinho. Dou-te outro exemplo de um efeito perverso. Quiseram fazer biodiesel a partir do milho. A maior estupidez do mundo. E o preço do milho subiu. Mas não é só isso, Alberto. É absolutamente pornográfico. É que acho que é a palavra, é pornográfico, haver pessoas a passar fome e quererem meter alimentos nos automóveis. Desculpa lá, quer dizer, isso para mim não dá, não consigo perceber isso. Há outra questão. Desculpa lá, há outra coisa que me parece completamente estapafúrdio. Querer que países como a China ou como a Índia, como é que a Índia tem muito carvão, o carvão não é de muito baixa qualidade, é claro, mas é a única forma de aquecimento e de as pessoas poderem fazer comida. Produzir eletricidade. A eletricidade, eu acho que, e pronto, eu se alguma vez há 30 anos ou 40 anos eu me passasse pela cabeça dizer isto, eu dizia que coisa que era uma droga qualquer má. Eu acho que nós temos que repensar a questão da energia nuclear. Fica essa questão. Vamos ter que falar sobre a questão da energia nuclear. Sim. Que neste Fica momento, combinado. Neste momento, por muito estranho que pareça, terá que... É mais limpa que o gás limpas. Teremos que falar nisso. E assim chegamos ao final deste programa, deste Torto e a Direito, aqui na DNFM. Um programa que irá voltar aqui à emissão com o Alberto Magalhães, o Bento Anastácio e o Ricardo Freixá, para ouvir nos 94.1 a partir das 18 horas de terça-feira e também no sábado, e ainda em www.dnfm.com, que inclui a versão de vídeo. Obrigado a todos pela vossa presença. Voltamos de hoje uma semana. Até lá. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.